A paz do Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. O meu nome é Abimail, eu sou servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Hoje, meus queridos irmãos, dando continuidade ao que tenho falado nos vídeos anteriores, hoje eu quero falar com você a respeito do rebatismo, pois muitas igrejas evangélicas pregam o rebatismo. E eu quero dizer para você que uma vez que o homem, a mulher, o jovem foi batizado com o batismo ensinado por Cristo, não é necessário mais se rebatizar. Ou seja, para esclarecer melhor esse assunto, nós precisamos ter uma fundamentação, uma base bíblica forte. Então nós vamos pegar aqui o texto de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, que é justamente o texto que é usado pela igreja adventista, por algumas igrejas protestantes que não aceitam o batismo de igrejas evangélicas e batizam novamente os seus adeptos. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui antes de ler o texto é que quando nós lemos ali em Efésios no capítulo 4, aqui no verso de número 5 diz assim: há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Nós precisamos entender, e como eu já expliquei nos outros vídeos, se você não viu, peço a você que veja os outros vídeos aí do canal. Esse um só batismo aqui, essa palavra batismo aqui, ela se refere à cerimônia do batismo. E como que é que o batismo foi ensinado primeiramente por Cristo e depois pelos seus apóstolos? É o batismo por imersão, porque o batismo por imersão, ele proclama a morte e a ressurreição de Cristo. Então, uma vez que a pessoa crê e ele é imergido na água, ali o homem velho do pecado morre juntamente com Cristo, e o novo homem, a nova criatura, criado à imagem e semelhança de Deus, ele ressuscita juntamente com Cristo. Então, esse é o batismo bíblico. E esse batismo bíblico ele pode ser feito num tanque, num rio, num córrego, desde que aconteça a imersão, então você está batizado. O texto de Atos 19, verso 1 diz assim: enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de ter atravessado o Planalto, chegou a Éfeso. Ali encontrou alguns discípulos e perguntou-lhes: recebestes o Espírito Santo quando abraçastes a fé? Eles responderam: mas nem ouvimos dizer que haja Espírito Santo. E Paulo disse: em que batismo fostes batizados? Responderam: no batismo de João. Paulo então explicou: João batizou com o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria após ele, a saber, Jesus. Tendo ouvido isto, receberam o batismo em nome do Senhor Jesus. E quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e puseram-se então a falar em línguas e a profetizar. Eram ao todo cerca de 12 homens. Veja bem, esse texto é muito claro. Mas infelizmente muitos homens que se intitulam doutores, e na verdade são muito estudados, mas para satisfazer a doutrina de uma igreja, eles ignoram a verdade do texto bíblico e conseguem convencer as pessoas fazendo como se fosse uma lavagem cerebral nelas e induz a elas a serem rebatizadas usando esse texto. Mas você observa que aqui o texto é muito claro. Você nota que Paulo, quando ele chega a Éfeso, ali ele encontra uns discípulos. Ou seja, Apolo era um excelente pregador, mas ele conhecia somente o batismo de João. É o que diz aqui. Quando você lê aqui o capítulo 18,
do verso 24 ao verso 28. Apolo era um ótimo pregador, porém não conhecia o batismo de Jesus. Ele só conhecia o batismo de João. Certamente ele batizou aqui esses 12 homens. Então, quando Paulo chega, ele diz aos 12 discípulos: vocês receberam o Espírito Santo quando vocês abraçaram a fé. Veja que no Atos dos Apóstolos você sempre vai encontrar essa expressão abraçar a fé. Porque o significado da palavra fé no hebraico é emuná, significa agarrar com firmeza. Então ele pergunta, quando vocês abraçaram a fé, quando vocês agarraram com firmeza nessa convicção de Jesus, é o Salvador, o Filho de Deus, vocês receberam o Espírito Santo? Então eles respondem, nós nem sequer ouvimos dizer que haja Espírito Santo. Então Paulo pergunta, ora, em que batismo vocês foram batizados? Qual foi o batismo que vocês receberam? Veja que Paulo aqui, ele já fica assim, espera aí, mas vocês não são batizados? Porque naturalmente quem é batizado no batismo ministrado pelos apóstolos recebe o Espírito Santo, é batizado com o Espírito Santo. Ou seja, todos nós no batismo recebemos o Espírito Santo. Agora, há um revestimento de poder, onde a pessoa recebe dons, recebe ministério, aí é diferente. Mas então você observa que Paulo pergunta, ora, que batismo vocês receberam? E eles dizem, o batismo de João. Veja que eles não conheciam o batismo de Jesus. Então Paulo diz, ora, João batizou com o batismo de arrependimento, de penitência. E ele disse ao povo que acreditasse naquele que viria após ele. Ou seja, João Batista deixou claro que ele não era o Cristo, que ele não era o Messias, que ele não era digno de, ao menos abaixando, desatar as sandálias do Messias. Porque ele batizava com água, mas o Messias, Jesus, o Cristo, batizaria com o Espírito Santo. É isso que nós vemos aqui em João capítulo 1, verso 31, que diz assim, João Batista dizendo, eu não o conhecia, mas para que ele fosse manifestado a Israel, vim batizar com água. E João deu testemunho dizendo, vi o Espírito descer como pomba vinda do céu e permanecer sobre ele. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água disse-me, aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, é o que batiza com o Espírito Santo. E eu dou testemunho que ele é o eleito de Deus. Então você vê aqui o relato de João Batista. E aqui em Mateus capítulo 3, verso 6 diz assim, e eram batizados por João no Rio Jordão, confessando seus pecados. Então João anunciava que é um batismo de arrependimento. João veio para preparar o caminho, ele foi precursor do Messias. E ele anunciava ao povo que o povo deveria crer naquele que viria depois dele. Em Jesus, que é Jesus quem batiza com o Espírito Santo. Então, após Paulo anunciar isso àqueles irmãos, eles creram e foram batizados em nome do Senhor Jesus. Ou seja, aqui em Colossenses no capítulo 3, veja o que diz aqui. 3, verso 17. E tudo quanto fizerdes por palavra, por obra, fazei em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças. Então, ser batizado em nome do Senhor Jesus é que no ato do batismo é proclamado em nome do Senhor Jesus, eu te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então você observa que após Paulo esclarecer para esses 12 irmãos que aquele batismo de João era apenas um batismo de preparação, mas que eles deveriam crer em Jesus e que eles deveriam ser batizados no batismo ensinado por Cristo, no batismo que proclama a morte e ressurreição, e então receberiam o Espírito Santo. E como de fato, após serem batizados, Paulo impôs as mãos sobre eles, eles receberam o Espírito Santo e falaram
em outras línguas, em outros idiomas, anunciando ali os mistérios de Deus, revelando os mistérios de Deus. Então você observa que esse texto, ele não favorece em momento nenhum o que é feito em algumas igrejas evangélicas, Adventista, Congregação Cristã no Brasil, e entre outras igrejas que rebatizam crentes. Então veja, se alguém foi batizado em nome do Senhor Jesus, né, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, foi imergido na água de forma consciente, essa pessoa creu, então essa pessoa não precisa nunca mais ser batizada novamente. Porque, como eu já disse nos outros vídeos, batismo é confissão de fé. Não é para salvação. Ele é de fundamental importância, mas ele não tem o poder de salvar. Ele não perdoa pecados, ele não purifica de pecados. Quando nós lemos aqui na primeira carta que escreveu o apóstolo João, veja o que ele diz, capítulo 1, verso 7. Mas se caminhamos na luz, como ele está na luz, estamos em comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então veja que batismo não é rito de purificação. Ou seja, no tempo do judaísmo havia o rito de purificação, onde os judeus lavavam as mãos várias vezes em oblações, tinham os tanques de mergulho para fazer suas purificações diárias. Mas o batismo, como disse Pedro na sua primeira carta, capítulo 3, verso 21, ele não é para remover a imundícia do corpo, mas sim para que você tenha uma boa consciência para com Deus pela ressurreição de Cristo. É para que você saiba que é pela justiça de Cristo, pela graça de Deus, por meio do sacrifício de Cristo, que você é salvo, que você tem os seus pecados perdoados. Quando você lê Mateus capítulo 26, você observa que aqui a palavra vai dizer que nós temos a nossa remissão, a remissão dos nossos pecados, pelo sangue de Cristo. Veja, Mateus 26, verso 27. Depois tomou um cálice. Isso aqui é Jesus no momento da celebração da ceia. Depois tomou um cálice e, dando graças, deu a eles, dizendo: bebei dele todos, pois isto é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Então veja bem que nós somos redimidos de todas as nossas culpas, nós somos purificados, ou seja, libertados de todos os nossos pecados, de todas as nossas impurezas, por meio do sangue de Cristo. E nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Então não há o porquê, em momento algum, um cristão que já foi batizado no batismo bíblico ser rebatizado. Porque, veja bem, essas igrejas que ensinam isso é porque elas pregam alguma doutrina que a outra não prega. Por exemplo, se alguém adere ao adventismo, o adventismo prega a guarda do sábado e a restrição alimentar, entre outras coisas. Então o cristão, a partir do momento que ele adere àquelas coisas ali, eles pedem para ele ser rebatizado. Veja, é uma pura loucura, não tem fundamento. Porque se toda vez que você entende uma nova doutrina ou uma verdade, mesmo que essa não seja uma verdade bíblica, porque a guarda do sábado, a restrição alimentar que os adventistas pregam, não é uma verdade bíblica para a igreja. E eu tenho vídeos aí no canal falando sobre guarda do sábado, restrição alimentar, se pode comer ou não carne de porco, os cristãos. Então você observa que eles vêm com uma pregação diferente e diz assim: olha, você precisa batizar, porque aquele batismo que você recebeu lá onde você estava não valeu. Porque aqui nós pregamos a verdade, aqui nós somos a igreja verdadeira. Veja que loucura. Porque o fato do rebatismo, irmãos, é para anular a fé anterior da pessoa. E veja que Deus é um só, Jesus Cristo é o único Senhor, e o Espírito Santo é o Espírito de Deus, que todos os cristãos, quando creem, eles recebem. Então não há
em momento algum, essa orientação na Bíblia. Muito pelo contrário, a palavra diz uma só fé e um só batismo. Uma vez que você recebeu o batismo bíblico, você não precisa nunca mais ser rebatizado. Mas aí alguém pode dizer assim, eu fui batizado por aspersão, que é o aspergir da água, né? Ou por efusão, que é o derramamento da água. Veja, esse batismo ele não é bíblico, porque, como eu já disse, o batismo bíblico ele é por sepultamento. Nós somos sepultados na morte de Cristo e ressuscitamos com ele para uma nova vida. Então, quem recebeu esse rito de batismo por aspersão pode se batizar no batismo bíblico, que não está pecando. Muito pelo contrário, está fazendo profissão de fé, está fazendo confissão de fé, porque o batismo é algo individual de cada um de nós, é um momento único que nós celebramos a nossa fé ali no ato da imersão. Ali celebramos a nossa união com Cristo, então é algo nosso. Por isso não se deve batizar uma criança, só deve batizar aquele que realmente crê, porque a salvação é pela fé. É o que a Bíblia nos ensina. E quando nós abrimos aqui a nossa Bíblia em 1 Coríntios 12, verso 13, diz assim: pois fomos todos batizados num só Espírito para ser um só corpo, judeus e gregos, escravos e livres, e todos bebemos de um mesmo Espírito. Então, como eu já disse, quando somos batizados num só Espírito, bebemos de um só Espírito. Então, todos nós somos batizados no Espírito Santo, todos que fomos batizados, todos que cremos. Agora, o batismo com o Espírito Santo, da forma que foi em Pentecostes, é o recebimento de poder, é o recebimento de um dom, de um ministério, de uma missão, entre outras coisas que nós não vamos abordar aqui. Amém, irmãos? Então espero ter ficado esclarecido. Eu quero que os irmãos comentem nesse vídeo, coloquem aí as suas dúvidas. Se quiserem entrar em contato pelo WhatsApp da igreja, eu vou deixar o número aí. Eu estarei orando pelos irmãos, ajudando os irmãos. Compartilhem esse vídeo, se inscrevam no canal e que Deus abençoe você, sua família, em nome do Senhor Jesus.